E sem mais delongas, pelo adiantado da hora, eu passo a palavra, então, ao nosso palestrante final, o jornalista André Trigueiro. Muito bem. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Considerando o adiantado da hora, eu peço licença para não usar data show, falar de improviso. Imagino que, principalmente aqueles que estão desde o início desse evento, estejam nessa altura do campeonato saturados de diagnósticos catastrofistas e sombrios, certamente muito bem embasados. A premissa do seminário é essa: se não experimentássemos uma crise ambiental sem precedente na história da humanidade, não estaríamos aqui hoje. Então eu vou fazer algo incomum para um jornalista, posto que jornalista não faz previsão nem profecia. Mas como eu sou também professor, escritor, e procuro, no exercício da minha função jornalística, estar bem amparado por fontes com credibilidade, eu vou me arriscar e vou me atrever. Acho sadio começar por aí a conversa. Como é que a gente desata esse nó civilizatório, esse impasse em que a gente se encontra, em que nós percebemos com muita clareza que a soma de nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo fomentam o antropoceno, fomentam o ecocídio, fomentam o colapso. Em bom português é disso que estamos conversando aqui, né? A história não é feita, ou não é, ela não se desenrola pela lógica apenas, né? Quer dizer, a ordem sequencial dos eventos também abre caminho ou espaço para o imponderável. Viva o imponderável, senão seria tudo muito chato e cartesiano. A internet ocorre na nossa cultura sem que ninguém conseguisse prever. E não é possível explicar nossa cultura hoje sem internet, smartphone e rede social. Estou dando um exemplo. Ninguém previu o advento da internet e hoje, repito, somos absolutamente reféns, eu diria, é uma palavra forte, mas eu entendo assim, para o bem e para o mal, dessa ferramenta. Portanto, o que eu vou falar não obedece a essa dinâmica do imponderável. Mas me parece absolutamente lógico imaginar que, ainda nesse século, muito provavelmente, seremos forçados a adotar um ordenamento jurídico internacional que defina regras e protocolos básicos para conter a onda de destruição, depredação e devastação dos recursos naturais não renováveis fundamentais à vida. Isso sem prejuízo da autonomia e da soberania dos países. Ah, André, mas como é que fica isso? União Europeia. Quando a gente fala do Tratado de Maastricht, 1992, certidão de nascimento da União Europeia, boa parte de nós acha que a União Europeia é apenas uma moeda comum, uma economia unificada. Vai muito além disso. E a União Europeia tem, a meu ver, a mais bem-sucedida tentativa de emprestar uma legislação comum a todo o bloco europeu no que tange a água, solos, uso de substâncias químicas nas lavouras, tecnologias na área do saneamento, proteção e conservação de áreas verdes, gestão de recursos hídricos nas bacias hidrográficas, como o Rio Danúbio. Tudo isso passou a ser objeto de uma legislação transnacional, emissão de gases estufa e de outros poluentes. Tudo isso passou a ser objeto de regras comuns que buscam, e isso é difícil, e vocês aqui conhecem, digamos, a tecnicalidade dessas ferramentas, como é que você consegue ter uma legislação transnacional num bloco, que historicamente é aquele mais suscetível a guerras e conflitos, isso é o detalhe que a gente precisa reconhecer,
e que essa legislação transnacional não ameace a soberania e a autonomia dos países. Eles alcançaram esse ponto de equilíbrio. Eu não estou dizendo aqui que é perfeito, não estou dizendo aqui que não esteja sujeito a ajustes, mas está funcionando, até segunda ordem. Não vejo saída para a humanidade sem que a gente se entenda como uma espécie aonde o que a gente chama de geopolítica, ou da divisão territorial dos países, a história, a cultura, a língua de cada país, quando o assunto é sobrevivência, ou qualidade de vida, longevidade, bem-estar, a gente vai precisar rever conceitos. Vai precisar rever conceitos. Um desses conceitos é como eu, brasileiro, me sinto num mundo em que nós precisamos nos sentir e nos percebermos inseridos em um contexto maior, revelado pela ciência e pela academia. A vida no mundo microscópico, macroscópico, no universo dos micróbios ou dos astros, poderia ser descrita como um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Isso também vale para os países. Quais são os grandes vilões do século XXI, sobre os quais é difícil a gente contra-argumentar, porque as evidências são muitas? Uma crise climática que se agrava e que ameaça de forma direta e inconteste a qualidade de vida da nossa espécie, a resiliência de várias outras espécies, a mudança da geografia do mundo com a elevação do nível do mar, o agravamento dos eventos extremos e por aí vai. Então, concomitantemente, estamos destruindo de forma avassaladora a biodiversidade, estamos descartando numa proporção avassaladora resíduos de toda a sorte, de diferentes constituições que não se degradam com facilidade. Nós estamos fazendo com que o ciclo da chuva se modifique de uma maneira assustadora. Eu entrevistei 2 vezes no intervalo de 6 meses o operador nacional do sistema elétrico, aqui do Rio de Janeiro. Numa sala que é metade do tamanho desse auditório, ele comanda o que ele chama de despacho de energia na região sudeste, de olho no Brasil. Ele fala: André, vocês têm que falar mais sobre o que a gente está constatando com muita facilidade. Mudou drasticamente o ciclo da chuva no Brasil. Drasticamente. E isso impacta a um só tempo 3 setores estratégicos do nosso país: produção agrícola, hidroeletricidade, a base da matriz elétrica do Brasil é água, e descendentar as populações e os animais, que é o capítulo número 1 lá da prioridade do uso da água, e dinheiro não resolve isso. Perguntem para São Paulo, que experimentou o gosto do volume morto. Não foi gostoso. Portanto, nós estamos vivendo um tempo que exige soluções heterodoxas. O problema dos gestores públicos, presidentes da República, governadores e prefeitos analfabetos ambientais, e eles o são. Aliás, eles sempre foram. A formação... Estou falando isso para ser aplaudido não, tá, gente? Falo isso por aí a granel. Sério, isso... porque tem recursos assim de oratória, você usa uma expressão mais forte. Não, eu estou falando naturalmente com vocês. E eu não estou xingando ninguém, não. O problema não é ser analfabeto, analfabetismo, todos nós já fomos analfabetos. Há uma diferença entre analfabetismo e estupidez. O analfabetismo, ou a ignorância, vamos colocar assim. A ignorância é uma condição humana. Nenhum de nós sabe tudo. A estupidez é você persistir na ignorância por opção. E aí temos um problema que eu diria poderia ser tipificado como um crime de lesa pátria ou de lesa humanidade. Não se deveria tolerar ou admitir estupidez quando o assunto é uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. É a minha opinião. Estamos ainda numa democracia. Temos, portanto, aqui motivos para acreditar que precisaremos de uma OMC ambiental. Uma OMC ambiental. Se eu tenho uma legislação transnacional, eu vou precisar de mecanismos de regulação,
que estabeleça. Isso é muito difícil, isso é muito complexo, mas eu repito, eu nem vejo com muita simpatia isso. Não torço para que isso aconteça, mas pela dinâmica. Esquece o imponderável que só Deus sabe o que vai acontecer. Estou falando por um encadeamento lógico de fatos, pela progressão com que essa crise se desdobra na linha do tempo. Eu não vejo outra saída senão a constatação. Ou a gente une forças, ou a gente tenta fazer a coisa certa, ou pereceremos. Ou pereceremos. Como a gente não nasceu para se matar, quer dizer, como o ser humano, pelo menos uma parte de nós, tem o bom senso de perceber o limite da ganância. O limite da ganância. Até a ganância tem limite. Em algum momento a bola bate na trave e você fala, não posso, em nome do agronegócio, propor um projeto de lei, como o senador Flávio Bolsonaro está propondo, de supressão das reservas legais. Isso significa supressão de área verde do tamanho de um estado do Amazonas, apenas na área da Amazônia legal. Não há agronegócio que se sustente assim. E quem diz isso é gente da Embrapa. Aliás, 130 técnicos da Embrapa assinaram um documento muito elegante, endereçado ao senador Flávio Bolsonaro, dizendo, não é inteligente fazer isso. Se o senhor está aqui defendendo o agronegócio, não siga nesse caminho. Não vai dar o resultado esperado. Que agricultor precisa de água, precisa de clima favorável, o agricultor precisa entender por que existe reserva legal. Não é ideia de ambientalista. Reserva legal não é ideia de ambientalista. Né? Isso seria uma ofensa a pessoas do gabarito do Assis Absaber, entre outros, que pesquisaram, tiveram o cuidado de entender a dinâmica com que a gente vai ter solo fértil, a gente vai ter mais produtividade e a gente garante o estoque mínimo de água necessário para a gente ter o que comer. Portanto, eu falei aqui muito rapidamente, me desculpem, profetizar de forma tão irresponsável. O jornalista tem que ser sempre um amparo assim, das fontes, etc. E eu aqui já comecei a minha fala chutando de trivela e falando ordenamento jurídico internacional, uma União Europeia do tamanho do planeta, uma OMC ambiental. E veja, esquece a OMC ambiental. A Organização Mundial do Comércio hoje, abertamente, fala sobre um cenário. Eles estão falando isso desde a Rio+20. FMI, daquela senhora bronzeada, francesa, esqueci o nome dela, assim me chama Lagarde. Me chama a atenção porque ela é bem branquinha, europeia, mas ela sempre com bronzeado, assim, de chamar a atenção. Ela esteve no Rio e falou, não será surpresa para mim, e a OMC endossa isso, se nos anos vindouros nós vivenciemos a seguinte situação na área do comércio internacional. Países que se esforçam para reduzir a emissão de gases de estufa e têm um investimento pesado para limpar a matriz energética, boicotem produtos de países que são signatários do Acordo de Paris, mas que não realizam o mesmo esforço, portanto, conseguem produzir um par de sapatos mais barato, usando energia suja, que tem menos custo. Então, o país que fez o dever de casa e que o par de sapato produzido aqui é mais caro, terá todo o direito, e isso passará a ser... veja, eu estou citando uma fonte. Christine Lagarde e alguns técnicos da OMC dizendo, vai acontecer, é questão de tempo, porque ninguém rasga dinheiro. E é chato você ficar sustentando Sísifo, o planeta nas costas, vendo que não está todo mundo dividindo peso por igual. Muito bem. Brasil, para a gente já... Eu quero ser fiel ao tempo aqui, vamos lá. O Brasil nessa história, vamos lá. Hoje, fotografia, não quero falar do filme. A fotografia não é ruim. Na fotografia a gente teve, a partir do artigo 225 da Constituição Federal, não é uma opção, não é uma alternativa, não é um capricho do governante. Para cumprir a lei ele tem que, poder público, compartilha com a sociedade a obrigação de proteger e conservar os recursos naturais fundamentais à vida. Para os atuais brasileiros e para os brasileirinhos que não chegaram ainda. Não é uma opção. Ah, não vou fazer isso porque eu não prometi em campanha. Não faz a menor diferença se você prometeu ou não em campanha.
quem é presidente, quem é governador, quem é prefeito, tem que zelar pela proteção e conservação do meio ambiente. E aí vem lá o detalhamento de como isso se processa. Hoje nós temos um discurso prevalente que é contra ativismo, e hoje estamos aqui reunidos nesse auditório, se hoje a questão ambiental tem alguma relevância ou importância nas leis, nos costumes, na forma como a sociedade se pensa e se organiza, se ela está presente na grade curricular de escolas públicas ou privadas, universidades públicas ou privadas, se novas profissões surgiram em função da questão ambiental, se o Papa resolve fazer sua primeira encíclica, aliás, o primeiro Papa Francisco da história, resolve fazer na sua primeira encíclica, Laudato Si, que completou semana passada 4 anos, se espelha o quê? Na crítica ao modelo de desenvolvimento, dizendo que ela, a um só tempo, não tem compromisso com a inclusão social, a erradicação da miséria ou pobreza e acelera a destruição do planeta. Não nos interessa. Quem disse isso foi o Papa. Então, se a gente tem a questão ambiental tão amplamente disseminada em diferentes setores da sociedade, em diferentes tradições religiosas, em diferentes culturas, isso se deve ao ativismo. Paguemos um tributo aos ativistas. Aqueles que lá atrás eram ecochatos, porque contrariavam o establishment e falavam, isso não vai dar certo. Quem é você? Eu defendo o planeta. Que você não presta atenção. Eu estou prestando atenção. Parafraseando é o que a Greta, a menina de 16 anos, faz toda sexta-feira. Fez sexta-feira passada também na porta do parlamento da Suécia e falou assim, eu estou de greve, não vou para a escola hoje. Por quê? Porque vocês estão esvaziando o meu futuro. E ela já ouviu o desaforo lá de políticos suecos dizendo assim, está matando aula? Teu lugar é na escola, você será mais útil à sociedade estudando. Ela fala, estudar para quê se você está dilapidando o meu futuro? Você que tem que fazer o dever de casa. É moderno ativismo. Ela que está indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Não menosprezem o poder de Greta. Hoje o discurso prevalente na política é contra o ativismo e contra o mundialismo, como chamam os franceses, ou a globalização. Fala de globalismo, no sentido pejorativo, como se essas articulações, foi citado aqui o discurso do Bessman de manhã, falando da importância de pensar. Aliás, esse é um mantra da época do ativismo matricial lá de trás, pensar globalmente e agir localmente. Ó, eu me formei nesse mantra, até hoje, para mim, ele faz sentido. Como é que alguém, em sã consciência, conhecedor mínimo do que é o mundo e dos desafios da nossa espécie para viver num mundo minimamente confortável e não cada vez mais hostil a nós, por nossa culpa, vai ser contra, eu diria, uma orquestração, usando uma palavra em espanhol que faz sentido. Essa capacidade da gente se articular internacionalmente buscando objetivos comuns. Portanto, esse discurso que ganha aplauso fácil, America's First, então primeiro nós, ou qualquer associação de que tratados da ONU ameaçam a autonomia e soberania dos países, para quem estuda a área ambiental, não faz o menor sentido. Para quem acompanha o drama de mais de 70 milhões de refugiados no mundo, não faz o menor sentido. Quem mais perde construindo um muro e se isolando do mundo, não querendo acolher refugiados, são os Estados Unidos. Anotem o que eu estou falando. É porque a gente tem que ter a leitura de longo prazo. O feitiço se volta contra o feiticeiro, o mundo dá volta. Essa postura, eu primeiro, em algum momento, vai custar caro. Isso não é rogar praga. Isso é dinâmica da história, e aí eu não estou falando do imponderável, eu estou falando de uma questão lógica. Quando pipocou a Segunda Guerra Mundial, para onde foram os europeus que tinham pataco? Para o norte da África. A Argélia e companhia, todo mundo picou a mula e falou, vou sair daqui. Vou para onde? Para onde der, África. Agora se dá o caminho de volta, e as portas estão fechadas. Há questões aí, graves. Muito bem. Então, o ativismo está em baixa pelo discurso prevalente na política, o globalismo pejorativo. O Brasil não precisa do mundo, né? Brasil primeiro, Deus com nós, aquela coisa toda. Ok, temos questões graves aí quando a gente está falando, e o assunto aqui hoje é
As catástrofes ambientais e outros problemas decorrentes de um estilo de vida, hábitos, comportamentos, padrões de consumo, que precisam ser pensados globalmente. Banimento do plástico descartável no mundo. Quarta-feira, no Rio de Janeiro, repetiremos uma lei que já está em vigor no município de São Paulo, emprestando racionalidade no uso de sacolas plásticas descartáveis. São Paulo, na hora que resolveu lembrar para o consumidor de lá que a sacolinha plástica, ela não é de graça, ao contrário do que as pessoas acham. Você chega lá com um carrinho, começa a envasar tudo naquela sacolinha fininha, derivada de petróleo, de plástico e filme. É de graça, nunca foi. Aquilo está diluído no preço da pasta de dente, do leite moça, do sabão em pó que você comprou. O que a lei faz? Ela separa a sacola e diz assim: não será mais feita desse material vagabundo, fininho demais, que tem que botar 3 sacolas para levar peso. Ela terá mais consistência, será feita de materiais renováveis e o consumidor vai ter que saber quanto que o varejista pagou por cada sacola e a nota fiscal tem que ficar na porta do supermercado. Em São Paulo, onde essa lei surgiu, o preço de cada sacola é de 8 centavos de real. Não é nada 8 centavos de real. Só que você sabe como nós somos. Não pago. Não quero pagar nenhum centavo a mais. Então, em São Paulo, a partir da vigência dessa lei, a gente se descobriu muito criativo para as alternativas à sacolinha. Menos 4 bilhões de sacolas plásticas em um ano no município de São Paulo desde a vigência da lei. Ah, André, mas só sacola plástica vai resolver? E o copinho, não sei o quê. Deus não dá asa à cobra. Por isso que eu sou jornalista, não sou político. Eu baixaria logo um decreto e falou, ó, 1 ano para todo mundo descobrir alternativas. A Europa foi mais, o bloco europeu que eu falei há pouco, foi mais generoso. Até 2021, todos esses plásticos descartáveis, eu estou falando do copinho de café, o copinho da água, o canudinho, o pratinho descartável, o talherzinho descartável, tudo de plástico. Dança. Fernando de Noronha já tem essa experiência no Brasil, 0. Florianópolis, a capital, Santa Catarina, já tem uma lei, lixo 0. Eles não querem mais levar para aterro, porque custa caro, e aterro não tem utilidade ou serventia, aquilo fica enterrado, você vai pagar servidor público para enterrar lixo? Faz sentido. Rio de Janeiro, por mês, por contrato, tem que pagar 20 milhões de reais para ciclos que operam o aterro de Seropédica. 20 milhões de reais, e está devendo a prefeitura, hein? Está devendo quase 60 milhões, nem pagar em dia consegue. Bom, e aí para terminar, não quero me alongar, não quero... Me dá o sinal, por favor, porque eu não quero ser deselegante. Está dentro. Está dentro do tempo com fome. Nós precisamos fazer uma distinção entre... Porque se você fala catástrofe, fala tragédia, o que essas palavras significam? Elas emprestam uma ordem de grandeza a um determinado evento. Então, se a catástrofe ou a tragédia é ambiental, a gente está falando de uma... Quando você usa essa expressão, você está emprestando uma ordem de grandeza a esse evento. Uma catástrofe, uma tragédia. Mas não sei se essa é a melhor nomenclatura que a gente deveria refletir aqui. No que me compete enquanto jornalista, eu acho mais proveitoso a gente fazer a seguinte segmentação. O que é acidente, o que é uma fatalidade, o que é crime? A Boate Kiss não foi uma tragédia, uma catástrofe, foi um crime. Mariana e Brumadinho, que eu cobri de perto, não foi acidente, não foi fatalidade, foi crime. O contêiner do Flamengo, com aquela garotada, não foi um acidente, não foi uma fatalidade. A gente pode dizer, não houve dolo, ou no máximo dolo eventual. A nomenclatura é com vocês que conhecem as leis. O que eu estou falando é o seguinte, a própria lei reconhece aonde há omissão, leniência, imperícia e irresponsabilidade. No Brasil, a gente precisava, e eu não tenho resposta para isso, não sei se é uma questão cultural, que desde o Brasil colônia nós gostamos de desafiar a ordem estabelecida, de sermos espertos e não cumprirmos as regras mais elementares de convivência. Eu não sei explicar isso. O que na engenharia eles chamam de curva de aprendizagem. O que é isso? Nenhum prédio é construído para cair.
Então, na engenharia, que não é uma ciência exata, mas a engenharia se apropria de um conhecimento para reduzir a próximo de zero qualquer risco de um prédio cair, desde que o projeto obedeça ao protocolo básico de segurança num sistema de edificação, que os materiais usados nessa edificação sejam apropriados para a finalidade proposta e que haja uma manutenção periódica. Se você obedece, talvez tenha até mais variáveis, mais itens, eu estou destacando esses 3, se você segue aquilo que a engenharia já conhece e domina, como sendo a receita infalível para você manter a estrutura em pé, o prédio não cai. Portanto, um prédio não deve cair. Quando uma ponte ou um viaduto, vocês repararam quantas pontes e viadutos têm caído no Brasil de uns tempos para cá? Estou nem falando de Niemeyer com sua ciclovia, coisa e tal. Estou falando mesmo de estruturas mais rígidas. Não é para cair. Caiu por quê? Não foi acidente. Não é uma fatalidade. O túnel acústico, quando caiu, não foi acidente. Não é uma fatalidade. Quando você pega a história, desculpa, vamos falar da Niemeyer. Quando você pega a Niemeyer e vai descobrir como aquilo aconteceu, é assustador. Porque Niemeyer nunca foi objeto de qualquer estudo minimamente sério que verificasse o risco daquela encosta ceder. Nunca. Nunca. Concomitantemente ao nunca, a gente teve um tráfego cada vez mais pesado na parte de baixo e ocupação irregular na parte de cima. A combinação dos fatores não ia dar certo, precipitando o quê? O risco. Portanto, você pergunta para o engenheiro o que ele acha. Um engenheiro que conheça minimamente. O perito judicial está aqui na nossa plateia, ouvindo. Pronto, ele tem muito mais autoridade que eu para falar sobre isso. Quando a gente vai ver a história da Niemeyer, pelo menos eu tive cuidado de acessar, desde que ali se apostava corrida com Calhambeck, aquela coisa toda, aquilo tudo era assim, não, Deus protege, a vida segue, nunca aconteceu. E vamos que vamos. Eu até acho que ele concorda com a exposição. Então vamos lá. Eu estou falando de engenharia. Um avião não é projetado para cair. Se ele cai, o que faz as companhias de aviação? Preste atenção. Recolhem cada fragmento. É obsessivo. Cada milimétrico fragmento, levam para um determinado lugar, um hangar, fazem a reconstrução da aeronave. É algo... São meses, até você ter absoluta certeza do que determinou a queda do avião. Eu tentei trazer para cá e não achei lá em casa. Tem um livro que eu ganhei de presente que é uma bênção, que pega todas as grandes tragédias, todas as grandes catástrofes da história moderna. E quem escreveu é engenheiro e diz assim: não há uma catástrofe ou uma tragédia que não tenha por trás mais de uma causa. Então existe uma combinação de elementos que vão determinar a maior ou menor exposição ao risco e a eventual catástrofe ou tragédia. Voltando para o Brasil. Não aprendemos com a Boate Kiss. Eu fiz reportagens pós-Boate Kiss. Vi várias boates repetindo os mesmos erros da Boate Kiss. É curioso, e eu não quero aqui fazer nenhuma ilação, estou vendo o Oficial Bombeiro, que é uma corporação que eu respeito e admiro, mas há uma sobrecarga sobre a instituição de vocês no que tange ao licenciamento alvará do Corpo de Bombeiros. Tem algo que não funciona bem aí. Todo mundo tem que ter alvará do Corpo de Bombeiro, porque o Corpo de Bombeiro não dá conta. Então todo mundo finge que está ok. Fica esperando na fila o documento que resolva. No meio do caminho, assim como há jornalistas desonestos, há bombeiros que se beneficiam dessa demanda reprimida e fazem disso um negócio envolvendo alvará, e a gente vai tocando o barco. Que é uma coisa que o brasileiro, ao que parece, não teme o risco, não acha que vai acontecer. E acontece. Então, a curva de aprendizagem, o que eu aprendo com a tragédia? O maior exemplo disso se deu com uma das mais qualificadas empresas de mineração do mundo, que realizou algo inacreditável. Eu não tenho advogado, até hoje. Eu precisei esporadicamente, graças a Deus, né? Mas acho que é bom ter um advogado, sim. Assim, uma ou outra vez eu precisei de advogado para cuidar aqui de um interesse pontual, coisa. Não tenho advogado.
Eu perdi a conta de quantas vezes eu, na televisão, fechado ou aberto, eu falei o nome e o sobrenome do presidente da Agência Nacional de Mineração, do presidente que acabou demitido, Schwartzman, da Vale, mas falando mal. Pedi licença a Deus. Falei assim, detesto expor as pessoas publicamente desse jeito, mas eu construí evidências. Eu estive no local, conversei com o povo do Ministério Público Federal, eu vi os laudos, eu recebi ligação de fonte, dizendo assim, não fala o meu nome, eu sou prestador de serviço da Vale. E eu vou te dizer o que acontece nos bastidores. Eu vou te mandar uns laudos. E, por favor, não me exponha. E jornalista trabalha com isso, não é demérito, não. É assim que a gente traz à luz informações relevantes de interesse público. Não fui processado por nenhum deles, por isso que eu falei de advogado. Porque no meio dessa história eu falei, eu acho que eu preciso ter um advogado, porque numa dessa, alguém vem para cima, mas vem para... né? Não aconteceu. O que, na minha suposição, posso estar errado, eu não estava fora de foco, não. Eu estava na reta. E devo isso às fontes. Não foi acidente. Não foi uma fatalidade. Houve um crime. Mariana, segundo o Ministério Público Federal, eu conversei com o chefe da Força Tarefa, ele diz isso em alto bom som, homicídio doloso. E ele me mostrou toda a previsão do que aconteceria se a barragem do Fundão, isso é um documento da Samarco. Eles, antes de romper, eles já tinham todo o diagnóstico do que aconteceria se houvesse a ruptura da barragem. Quantos mortos? Qual seria o prejuízo? Quanto tempo de exposição negativa na mídia? Desvalorização das ações? Tudo isso já estava precificado por eles na percepção de um risco iminente. E óbvio, o que o procurador fala assim, peraí, se você tinha a noção exata de que isso poderia acontecer, por que aconteceu? Por que você deixou acontecer? O novo presidente da Vale assume com uma camiseta, Mariana nunca mais. Estamos falando aqui, senhores, senhoras, de algo que a legislação brasileira, se já prevê, há uma omissão aí no processo investigatório ou nas decisões judiciais. Esse homem com a camisa Mariana nunca mais pertence ao mercado financeiro. O corpo técnico de engenheiros da Vale não está na cúpula das decisões da Vale, está no dia a dia da mineradora. Quem toma a decisão não é da mineração, é do mercado financeiro. Portanto, o foco, eu estava falando até a ganância tem limite. O foco nunca foi risco zero, ou próximo de zero, porque risco zero não existe, de ruptura de barragem. Insistiram depois de Mariana na tecnologia mais barata e exposta ao risco, mais vulnerável, que é alteamento a montante, usando o próprio rejeito para fazer contenção de rejeito. Aquilo é de uma instabilidade absurda, e a Vale abdicou, inclusive de fazer aquilo que todos os técnicos que eu ouvi entendiam que era o mínimo. Vistoria diária, usando equipamentos mais sofisticados, como, por exemplo, existe um equipamento cujo nome é impronunciável, é um palavrão, que é como se fosse uma ressonância magnética de barragem. Você liga o aparelhinho e você não está vendo nenhuma infiltração. E aqueles dutos que você fica vendo se a água está saindo, tem um piezômetro. O piezômetro está funcionando, não há nenhuma evidência de que haja infiltração. Esse aparelho, não raro, ele permite que você detecte uma pequena infiltração ainda lá dentro da estrutura, que já seria o suficiente para você ter preocupação e já fazer um procedimento. A Vale, querendo economizar, nem isso. Nem fez disso uma rotina. Portanto, quando aconteceu Brumadinho, depois de Mariana, no intervalo de aproximadamente 3 anos, sem que a gente percebesse qualquer mudança efetiva, radical, nas rotinas e nos protocolos, a mim me parece que no Brasil a gente precisa avançar na direção do que a Lava Jato já está fazendo. Eu celebrei muito a decisão, depois de tudo que aconteceu com a Odebrecht, o alvo se tornou não o CNPJ, mas o CPF. Então pegaram o pai e o filho da construtora, dizendo assim, estamos confiscando R$1 bilhão, vocês devem ter acompanhado o noticiário, mas não é da empresa não.
da sua economia substituir, se eu tivesse que dizer isso assim, um dos resumos mais importantes assim, do que eu tenho para falar hoje, é que a legislação brasileira é correta, é considerada uma das mais avançadas do mundo na área ambiental. Mas enquanto a gente pegar a CNPJ, a gente não vai conseguir virar o jogo. Se há tamanha leniência, imperícia e responsabilidade de omissão, apesar de uma legislação boa, tem que doer no bolso do dono. Portanto, em bom português, no caso da Vale, o senhor Schwartzman, Mariana nunca mais, que teve que dizer o que ele disse depois dessa tragédia na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, quando convocado lá por uma comissão qualquer, falou assim, o Brasil precisa da Vale, a Vale é uma joia. Você lembra que ele deu declarações nesse sentido? Faltou até jornalista perto para dizer assim, não fale isso. Um assessor de comunicação. O senhor pode até acreditar nisso, mas não é o momento de falar. Porque existem famílias que estão ainda esperando resgate de um mindinho, de um fragmento de corpo, para poder dizer que o corpo foi encontrado. E ela se contenta com a falange de um dedo. Várias famílias não encontraram até agora, eles estão para encerrar a busca. Tinha que ir para a poupança ou para os investimentos do senhor Schwartzman. Ele é responsável. É o responsável direto. Não bota lá o subalterno, que foi quem fez contato com uma empresa alemã para fazer a vistoria. Aí o cara da empresa alemã falou, não, mas eles jogaram pesado, disseram, vai dar o laudo ou não vai? Como é que fica? Todo mundo ali tem um grau de responsabilidade, menos o senhor Schwartzman. Responda como pessoa física. Porque fiscal do IBAMA ou do ICMBio responde como pessoa física. Quando emite um laudo qualquer e é questionado pelo empreendedor. Não, mas espera aí, você está dizendo uma coisa, eu vou pegar meu corpo jurídico e vou na tua jugular. Fiscal do IBAMA, quando faz licença, se expõe a isso. Por que que um presidente, um CEO, um executivo, que está à frente de uma operação claramente repleta de indicadores de omissão, leniência, imperícia e responsabilidade, houve crime, e no entendimento, repito, dos procuradores do MPF, homicídio doloso, sai da empresa e ainda ganha bônus, bilionário, que é a regra das grandes corporações. Vide o caso da Volkswagen com o escândalo do diesel. Você conhece, você confia. Volkswagen se envolveu lá no maior escândalo de fraude de informação, vendendo carro a passeio movido a diesel como se fosse econômico e não poluísse tanto quanto polui efetivamente. Foram desmascarados. O CEO da Volkswagen saiu e ganhou um bônus milionário. É uma distorção. São as distorções. Agora, a sociedade, eu sou um fragmento da sociedade. O que está ao meu alcance fazer, eu tento. Não depende de mim. Isso precisa ter, as pessoas precisam ter consciência. Responderemos pelos nossos atos, todos nós. Agora, dentro do princípio de isonomia. Todos nós somos responsáveis, cada um no seu grau de responsabilidade. Se duas barragens no intervalo de 3 anos cedem dentro de uma mesma companhia, que essa marca é Vale, e a gente não percebe uma evolução nos protocolos e nas rotinas, temos algo aí que a Justiça, o Ministério Público tem que chegar junto na jugular. Desculpe a veemência, eu estive lá, eu conversei com um parente, eu vi resgate de corpo. A gente não se envolve com número, a gente não se envolve com notícia que a gente não sente o cheiro, que a gente não vê de perto a cor, que a gente não tem a experiência, você que é perito, como isso fica na tua retina. Você vai para casa à noite, já não está lá, mas aquilo te acompanha. Então, tem uma frase do Ariano Suassuna que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir com fidelidade, que ele diz assim: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Eu acho essa frase muito apropriada, para que a gente, no limite das nossas possibilidades, no tempo de vida e de energia que a gente tem nesse plano, a gente se sinta
um cidadão do mundo. Então, com todo respeito ao America's First, ou com o nosso atual slogan, que eu não consigo registrar de memória e não sinto falta, mas tem um slogan assim, Brasil e Deus, e vamos nessa. Com todo respeito aos valores que eu acho que a gente precisa cultivar de amor à pátria, de reconhecer o que é o Brasil no mundo. Eu não sou contra isso não, pelo contrário. Mas a gente precisa ter o que os engenheiros levam muito a sério, que é a curva de aprendizagem. O que os sinais estão apontando é a necessidade da gente dilatar a visão e a percepção dos problemas que são sistêmicos. Sistêmicos. E problemas sistêmicos não se resolvem por país, caso a caso. E a gente precisa descobrir mais do que nunca a força daquela frase tão gasta, tão antiga, da união faz a força. Quer dizer, juntos a gente consegue fazer melhor e mais rápido. E não há tempo a perder na ciclotimia de uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Não há tempo a perder. E quem fala de justiça social, necessidade de minorar a desigualdade, combater a pobreza e a miséria, tem mais um motivo para priorizar a questão ambiental. Todo mundo que estuda qualquer um dos problemas alusivos a meio ambiente no mundo sabe que também aí a corda invariavelmente estoura para o lado mais fraco. Mudança climática, quem tem mais a perder? Os pobres. Escassez de água doce e limpa, quem tem mais a perder? Os pobres. Crise na produção de alimentos, o alimento fica mais caro. Quem fica mais exposto a episódios de subnutrição ou menos quilocalorias diárias? Pergunte para a FAO, vai lá no relatório da FAO, que agora mudou de presidente ao chinês. São os mais pobres, os desassistidos. Qual é a justiça disso? Qual é a justiça? Então, quem trabalha e milita em favor da justiça tem que ficar ligado na questão ambiental. O Brasil é o país das desigualdades, ainda. Das desigualdades. A desigualdade ambiental está colocada. Em São Paulo não faltou água na crise do Cantareira para os mais ricos. E houve um episódio de violência. Quando um caminhão pipa, carro-pipa, que estava levando para um condomínio de luxo na cidade de Itu, água, foi... Pesquisa, não vai na minha não. Consultem o oráculo, lá, o Google. Façam uma pesquisa de vocês. Foi mais um episódio envolvendo o quê? Intercepção do carro-pipa e o povo dizendo, você não vai para lá não, você vai para a minha comunidade, porque lá a gente está sem água há mais de uma semana. Foi citado aqui a questão do colapso, pelo menos o senhor citou trechos de um livro que eu li, gostei muito, do Jared Diamond, chamado Colapso, como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso. Um best-seller assinado por um geógrafo americano, o prêmio Pulitzer de literatura naquele país. Dr. Jared mostrou o conhecimento adquirido a partir da moderna arqueologia, quando diferentes civilizações do passado, em diferentes lugares do mundo, em diferentes momentos da história, subitamente, depois de séculos de existência na construção de suas culturas, desapareceram do mapa. E os arqueólogos, a partir da investigação dos vestígios, cravaram a mesma causa comum a todas essas civilizações. Os maias, os vikings, os ilhéus da Ilha de Páscoa e por aí vai. Essas civilizações deixaram de existir a partir do momento em que deixaram de ser sustentáveis. O primeiro e mais importante traço comum a todas elas, falta d'água. Prestemos atenção no rumo dos acontecimentos, sejamos justos no exercício da nossa função profissional ou no exercício da nossa cidadania. Não é possível imaginar um mundo melhor e mais justo se ele não for sustentável. Não é possível construir uma cultura de paz onde não haja sustentabilidade como eixo matricial de todas as políticas públicas. Em qualquer área do conhecimento, em qualquer carreira profissional, façamos a diferença desde já. Não é uma questão ideológica. Eu vou encerrar a minha frase com uma ideia que eu coloquei no meu Twitter.
No ano passado, assim que eu percebi que a questão ambiental que justificou, depois de 6 meses do atual governo, um artigo meu no G1, com 15 evidências de que está em curso uma operação desmonte da política ambiental no Brasil, eu coloquei a seguinte frase: a proteção ambiental não pertence a nenhuma corrente política ou ideológica. Sustentabilidade é sinônimo de sobrevivência. Quem ideologiza o debate ambiental age por ignorância ou má fé. Obrigado pela atenção.